Boa noite a todos. Hoje é mais um dos nossos encontros para leitura e estudo do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Hoje nós vamos começar a leitura na página 76 do livro físico, 81 do PDF. O tema, que inicia o nosso encontro se chama Os Limites da Consciência. Aquilo que habitualmente denominamos consciência é um senso íntimo, semelhante ao nosso senso de equilíbrio, com a ajuda do qual percebemos num grupo como é que devemos nos comportar para poder pertencer e o que devemos evitar para não colocar em jogo o pertencer. Temos uma consciência tranquila quando preenchemos as condições para pertencer. Temos uma consciência pesada quando nos afastamos da condição para o pertencer. As condições para o direito de pertencer são diferentes de grupo para grupo. Numa família de ladrões, precisa-se fazer outra coisa para pertencer a ela do que, por exemplo, numa família de clérigos. Em ambas as famílias, os filhos têm uma boa ou má consciência, seguindo tipos de comportamento totalmente diferentes. Portanto, moral significa, para muitos, o que é válido em nossa família, e imoral significa aquilo que na nossa família não é válido. Portanto, o conteúdo é extraído totalmente do sistema. Ele está falando dos níveis de consciência. Aqui ele começa falando da consciência pessoal. O estranho é que nós tomamos de nossa boa consciência o direito de prejudicar outros que são diferentes de nós. Quando alguém apela para a sua consciência, na maioria das vezes quer fazer algo de mal a um outro. Quando sou bom e quero fazer o bem, não preciso apelar para a minha consciência. É bem estranho. Por isso, a bondade real está além da consciência e é preciso coragem para ultrapassá-la e fazer algo realmente bom. A bondade real significa servir a muitos e reconhecer também as diferenças de outros grupos e outros sistemas ou outras religiões como sendo igualmente válidas. Então, quando ele diz, aqui, às vezes eu preciso apelar à minha consciência para poder fazer algo, por exemplo, algo de mal para os outros, eu preciso ficar me justificando, como, por exemplo, a caça às bruxas, Então, as pessoas tinham medo daquilo que pensava fora da caixinha. Então, eu poderia dizer, não, isso que eu estou fazendo com elas é válido, é moral, é bom, porque eu estou preservando os meus, ao meu grupo, Sempre quando eu busco preservar o meu grupo, proteger o meu grupo, eu posso fazer o que for necessário. Posso matar, posso roubar, posso fazer o que for preciso, para preservar os meus. E aí eu faço isso de boa consciência. É isso que ele fala aqui, é muito interessante. As pessoas podem fazer atrocidades com a consciência leve. E às vezes a gente não consegue fazer algo bom porque a gente fica se sentindo culpada porque aquilo vai contra ao que foi vivido pelos meus familiares. Por exemplo, quando eu entro numa faculdade ou quando eu ganho dinheiro, Ou quando eu me caso com uma pessoa de outra religião. Eu faço isso, mas a sensação de peso e de culpa fica martelando na minha alma, fica atuando. Eu preciso lidar com essa sensação de desconforto. E aí ele diz aqui, mas existe uma instância superior. Ela atua além dessa consciência que acabei de descrever. Atua quando estamos em harmonia com algo maior. Vivenciamos o efeito dessa instância, algumas vezes numa constelação familiar, quando todos os participantes ficam de repente em paz, como se estivessem em harmonia com algo maior. Ou quando alguém percebe que foi chamado para algo a qual não pode se esquivar. Se não fizermos isso, algo iria despedaçar em nossa alma.
ou se fizesse algo determinado que superficialmente considera certo, também despedaçaria algo na alma. O que atua aqui também é uma consciência superior, está bem próximo ao ser, ao essencial. A gente fala que essa consciência que atua dessa forma, ela nos liga, né, com a nossa alma e com o espírito. Gostaria de retornar, nesse contexto, à consciência. O movimento perigoso que se manifestou e que se mostrou claramente no pai, esse impulso em direção aos mortos por amor é um movimento da consciência. Aqui ele está falando de uma constelação que provavelmente aconteceu. Por trás disso atua, na realidade, a ideia: se eu fizer isso, pertenço. Por isso, o movimento em direção à morte está ligado a um sentimento profundo de inocência. Essa inocência, mesmo sendo sentida como boa, sob a influência da consciência, é inimiga da vida. Vê-se como é importante que as pessoas percebam isso e que se dirijam a esse anseio pela inocência num outro nível, onde podem deixar o que é ou o que foi. Que, por exemplo, se possa deixar os mortos onde estão e onde querem ficar. Isso está frequentemente ligado a uma sensação de culpa. Deve-se encontrá-la ou pode-se encontrá-la quando se recebe do mesmo movimento a garantia de que continuar na vida também é inocência. Talvez ainda uma inocência maior do que quando se segue uma pessoa que morreu. Foi isso que se mostrou aqui nesse movimento. Nesse contexto, gostaria de falar sobre uma outra consciência, a consciência coletiva que não sentimos. Nas constelações familiares vem à luz, segundo quais leis essa consciência atua. Essa consciência abarca um grupo de pessoas bem determinado. Vou enumerá-las para aqueles que ainda não as conhecem exatamente. São os filhos, os pais, os irmãos e irmãs dos pais, os avós, um ou outro dos bisavós e todos aqueles que deram lugar para a vantagem de alguns do grupo. Por exemplo, parceiros anteriores dos pais ou avós. É esse o grupo. Ele é dirigido por uma consciência comum. Essa consciência determina que ninguém desse sistema pode ser esquecido. Portanto, sobre a influência da consciência pessoal, que trouxe ao mundo a diferenciação entre o bom e mal, alguém da família é repudiado ou excluído ou esquecido. Então, sob a influência da consciência coletiva, um outro membro da família é escolhido para representar essa pessoa escolhida, por assim dizer, como reparação. Então, veja que aqui ele fala primeiro da consciência pessoal e aí ele diz da consciência grupal, né, da consciência do clã familiar. Existe essa sensação de culpa e inocência, que é dessa diferenciação do que é bom e do que é mal. Essa diferenciação ela acontece somente em relação à minha família, ao contexto em que eu vivo. E aqui, na consciência coletiva, quando eu faço um julgamento, esse é bom e esse é mal, o bom tem direito de pertencer, o mal não tem direito de pertencer, aí eu vou fazer isso violando as leis sistêmicas, a ordem e também o equilíbrio na troca. Então, essa consciência segue ainda uma outra lei. Quer dizer que aquele que aí estavam antes tem precedência perante aqueles que vêm depois. Portanto, os pais têm precedência perante os filhos. O primogênito tem precedência perante o segundo filho, etc. Mas, se alguém infringir essa precedência, por exemplo, quando uma criança tenta fazer algo pelos pais, o que não lhe compete, por exemplo, uma criança tenta pagar pela culpa dos pais, ou quando, por exemplo, como se manifestou nessa família aqui, em que o mais velho se sente responsável pela mãe e pensa que precisa segurá-la, em vez de ela segurá-lo, então isso é uma violação da consciência coletiva.
Essa consciência coletiva é cruel, castiga essa arrogância com fracasso e decadência. Embora o que uma criança faça seja por amor, e por isso, no sentido da consciência pessoal, seja considerado como inocência, para a consciência coletiva é uma culpa grave e é castigada como tal. Então, isso que é bem interessante da gente observar. Então, veja, na consciência pessoal, ela se sente inocente, né? Ela faz por amor aos pais, mas, ao mesmo tempo, ela faz por amor e, ao mesmo tempo, ela é puxada por essa força, né? Que vai colocar alguém para ocupar o lugar do excluído. Então, ela faz por amor, mas não por escolha, né? Porque ela foi movimentada pelo campo da consciência. Mas ainda assim ela paga o preço, que é o fracasso, por estar num lugar que não é dela. Por isso que ele fala que essa consciência é cruel. Na verdade, né, é uma lei de movimento, é uma lei que está acima dos valores morais e também não olha para cada indivíduo na sua vida individual. Então, a criança fracassa, a criança morre, a criança não consegue ter sucesso porque ela foi tomada para isso. Essa consciência coletiva, ela não olha se isso é bom ou mal para aquela criança específica. Não faz diferença. O que acontece é que os movimentos vão seguindo essa lei. É bem interessante observar, né? E aceitar, né, que as coisas sejam assim. Então, por isso que o Hellinger fala que essas leis, elas atuam assim como a lei da gravidade, né? Eu sempre falo assim, não importa aqui na minha janela, se eu soltar esse livro, se eu soltar um bebê, tudo cai, porque a lei da gravidade atua, ela não escolhe onde ela vai atuar, ela atua em qualquer objeto, né? Então, é assim que funciona. Então ele fala, né? Essa consciência coletiva é cruel, castiga essa arrogância com o fracasso e a decadência. Embora o que uma criança faça seja por amor e por isso, no sentido da consciência pessoal, seja considerada como inocência, para a consciência coletiva é uma culpa grave e é castigada como tal. Todas as tragédias familiares ou tragédias em geral resultam da contradição entre essas duas consciências. O herói nas tragédias faz algo de boa consciência, algo que infringe a consciência coletiva e por isso decai. Por isso, precisamos não somente nos libertar da consciência pessoal, mas também dessa consciência coletiva, por um lado, respeitando-a, e, por outro lado, afastando-nos dela. Isso só se pode fazer quando se está ligado a forças profundas, isto é, a alma profunda, a alma em sua profundeza, para a qual podemos nos recolher, afastando-nos de todas essas diferenciações e da qual tiramos a força para a ação que libera. Então, a gente tem que se livrar da consciência pessoal e da consciência coletiva, quando ele diz assim, como? Nos ligando a forças profundas. Então, a gente pode dizer, né, em outras palavras, que quando a gente se conecta com o espírito, quando a gente se desidentifica com o nossa personalidade, eu me desidentifico com esse indivíduo que eu me reconheço, né? Como Nádia, como esposa do Ricardo, como mãe do Bruno, como filha de Ana Rosa e Henrique, eu me desidentifico com isso. Só quando eu subo um nível acima, como eu me percebo como um ser de luz, como uma alma vivenciando essa experiência. É isso que ele quer dizer. Então, eu olho para as pessoas, eu olho para os meus irmãos, todos como Cristos, né? Na verdade, eu olho como se e percebo que cada indivíduo é uma alma, cada indivíduo está também sendo movimentados por essas forças, entendem?
Todos nós, eu tô capturada pelas forças, pelos emaranhamentos no meu campo sistêmico. E o outro também está. Então, às vezes, eu vejo o outro fazendo coisas terríveis, mas se eu olho para ele e eu não identifico o mal naquela pessoa, mas eu identifico que o mal, de certa forma, movimenta aquela pessoa. Então, eu diferencio uma coisa da outra. E é isso que o Hellinger fala. Por isso que ele diz assim que ele não entra no julgamento. Ele não entra no julgamento da pessoa. Ele julga, sim, aquilo que aconteceu. Quando ele diz assim, cada pessoa precisa se responsabilizar pelos atos que cometeram, né? Mas não, ele não olha para a pessoa em si, fazendo um julgamento. E é isso que ele fala aqui. Então, eu vou até ler de novo, ó. Isso só pode fazer quando se está ligado às forças profundas. E isso é a alma profunda, a alma em sua profundeza, para a qual podemos nos recolher, afastando-nos de todas essas diferenciações e da qual tiramos a força para a ação que libera. Então, ele fala esse centramento, né? Esse encontro com a sua luz. Culpa e inocência. Nádia, Diga. Nádia, antes de entrar nisso, sempre a gente vê uma pessoa que não está bem, suponhamos numa família, que o pai não consegue muito emprego, os filhos também vivem assim, então, esse campo. Aí, de repente, tem um filho que fica bem sucedido, que ele fica com um nível social maior, então, ele também pode se sentir culpado? Claro, ele se sente Mesmo culpado, ele estando bem, mesmo. isso é não pertencer também? Sim, sempre quando a gente ultrapassa o limite do nosso campo de informação, então você está me falando aí de um campo de informação onde as pessoas não prosperam, onde as pessoas não têm força para realizar, para se realizar, para assumir as suas capacidades. Quando ele faz diferente disso, ele é como se ele colocasse em risco o pertencimento dele. O Mesmo Hellinger. sendo melhor. Exato. Por isso que se na minha família as pessoas sempre adoecem e se eu ficar saudável, eu coloco em risco o meu pertencimento. O que é melhor, ser doente ou ser saudável do ponto de vista humano? Ser saudável, mas ser saudável, como meus irmãos vão olhar para mim? Se eu sou a única que tenho saúde e eles não têm. Eu me sinto como se eu estivesse os traindo, como se eu estivesse colocando realmente em risco o meu pertencimento. Mas essa é uma das coisas que a gente mais vê. É o que a gente mais vê, das pessoas perdendo dinheiro, perdendo oportunidades, se boicotando, porque estão colocando em risco o seu pertencimento. É bem comum em todos os níveis, assim, em todos os níveis não, em todos os aspectos da vida. Por exemplo, se na minha família as mulheres sempre são traídas, e aí eu tenho um companheiro que não tem esse impulso de me trair, o que eu vou fazer? Eu vou criar oportunidades e possibilidades para ele fazer isso. Inclusive, eu posso até dizer que eu sou muito ciumenta, que eu não deixo ele fazer nada. Né? O Hellinger diz assim que os ciúmes, ao contrário do que a gente imagina, os ciúmes é quando eu quero que o outro vá embora. Então, é como se eu fosse colocando a semente, né, na cabecinha do outro. Eu vou colocando a semente. E aí, quando ele faz isso comigo, eu me sinto aliviada. Porque era o que eu esperava. Mas não só porque era o que eu conheço, né? Mas também porque agora eu sou como elas e agora eu posso pertencer, né? Ou numa família onde ninguém tem um relacionamento bom, né? Nenhum dos irmãos se casou, então eu também não posso ter um relacionamento amoroso saudável. Eu preciso que os homens vão embora da minha vida para que eu possa pertencer à minha família, né?
famílias onde os homens vão embora depois que engravidam a mulher, que essas mulheres criam as suas filhas sozinhas. Essas repetições que acontecem, Márcia, eu atendo famílias, né, no fórum, muitas. Às vezes acontece exatamente na mesma idade. Então, a avó lá engravidou com 14 anos, teve a mãe, o marido foi embora assim que ela engravidou. Quando a mãe engravida aos 14 anos, esse homem também vai embora. Aí a gente atende lá no fórum uma menina de 14 anos que está grávida e o homem já foi embora também. E a gente vai perguntando e fazendo, né, o histórico familiar, a repetição é sempre a mesma. Então, como essa menina poderia se livrar disso? Olhando para essa mãe, para essa avó, né? E dizendo, se eu fizer diferente, eu faço em honra a vocês. Diferente do que eu faço, igual a vocês, para eu poder pertencer, né? Então, é nesse sentido. Inclusive, a minha pergunta era exatamente essa, né? Emendando na pergunta da Márcia, nós estamos estudando e a gente começa a observar esses tipos de comportamento. Então, você não vai estar lidando com as pessoas da família, não, vamos resolver isso na constelação. Mas assim, eu começo a identificar que eu tenho um comportamento diferente da minha família. Então, qual é a minha atitude em relação à minha família? Fica essa questão. Porque eu tenho um irmão bem-sucedido, os outros não. Então, assim, ele vai se sentir culpado, vai também sofrer consequências disso. O que eu posso, por exemplo, agora que eu estou estudando, que eu estou me vendo nessa situação, o que eu posso fazer? Existe isso? Quando a gente faz as nossas constelações, as informações todas vão para o campo familiar. Só que quando você me fala assim, Silmara, o que eu posso fazer para salvar o meu irmão, né? Isso me coloca assim, em foco algo que pode estar acontecendo com você, né? Por que você precisa cuidar desse irmão? Em que lugar você está? E também como que você pode olhar para o seu irmão e ter uma sensação assim, eu tenho certeza que ele dá conta de lidar com isso. Quando você olha assim, você dá força para ele, né? Agora, é claro que a gente vai fazendo as nossas constelações, mas não é só a constelação também que traz essa harmonia no campo. A gente, às vezes, vai estudando, e eu já percebi muitas vezes, Silmara, de eu lendo um livro do Hellinger e percebendo em mim um movimento ia acontecendo, sabe? Quando ele vai descrevendo outras constelações, quando a gente vai também se percebendo que a gente teve naquele lugar, daquela constelação que ele está descrevendo, ou que a gente está naquele lugar, daquela constelação que ele vai descrevendo, e quando ele vai trazendo no livro dele a saída para aquela situação, acontece dentro de mim também. Pode acontecer dentro de você também. E ali é como se tivesse mesmo feito uma constelação, porque algo vem à luz, algo do seu campo sistêmico veio à luz. E aí aquilo tem uma libertação. Mas a gente só vai conseguir essa libertação quando a gente se recolhe, porque não é na mente, é no coração. É quando a gente se recolhe no nosso centro. E aí a gente coloca na mão dessa força. Quando a gente fala assim, eu quero fazer isso para que eu possa ajudar a minha família. Eu não estou na mão dessa força. É como se eu quisesse tomar isso para mim e fazer algo. Como esse herói que o Hellinger fala, esse herói das tragédias, que acha que pode salvar todos. Mas, na verdade, vai acontecendo diversas tragédias no caminho, diversas perdas no caminho, né? Enquanto ele não encontra a individuação dele, que normalmente os mitos, né, vão levando esse herói nesses fracassos e nesses processos que ele vai vivendo, né, nessas situações que ele vai ultrapassando para encontrar a individuação dele. Mas o Hellinger diz assim, enquanto a gente não se conecta com essa força maior e diz,
que fica de acordo com que as coisas sejam exatamente como foram e como são, porque essa situação exatamente como é vai levar você para um degrau a mais, né? Todas as nossas vivências, sejam elas trágicas, sejam elas alegres e de conquistas, todas elas vão nos transformando, né? Então, quando a gente tem essa certeza e essa fé na vida, né? Eu falo assim, é uma fé na vida, de que as coisas estão fluindo, estão indo sempre para o mais. E eu me solto nessa correnteza, então as coisas vão se alinhando, sabe, seu Marcos? Então, sim, você olha para o seu irmão, né? E o seu irmão é próspero e os outros não são tão prósperos, mas quando você abençoa ele, né? Olha para ele e abençoa ele no sentido de quem diz assim, você vai um pouco mais longe do que todos nós já fomos, né? Aí você dá força para ele também. E quando ele faz esse movimento, e é claro que ele se sente culpado, e às vezes dá uma vontade de voltar para trás para continuar pertencendo, mas quando ele se mantém ali, apesar do desconforto, apesar da sensação de não pertencer, né, de não ter garantido o seu pertencimento, quando ele consegue ficar ali, aquilo vira uma força nele, uma força na pessoa dele. E aí, o mais importante, essa força passa a fazer parte do seu campo sistêmico. E aí os outros também conseguem ultrapassar esse limite com um pouco mais de facilidade. Às vezes os irmãos mais novos, outras vezes só os filhos e sobrinhos, não importa. O que importa é que agora existe esse outro limite, né? O limite antes estava aqui, o seu irmão expande esse limite até um pouco mais adiante. E agora tudo faz parte agora do campo sistêmico. Aí o próximo que for não se sente não pertencendo. Para ele é mais confortável. É muito interessante. Essa informação, eu gosto de dar essa informação, porque essa informação, ela traz assim uma paz, né, no nosso coração, uma paz que a gente pode ser mais, e quando a gente é mais, a gente não é só pela gente, é por muitos, né? Então, a gente vai com a força de todos. Você faz uma mudança na forma como você vivencia a vida. Então, vamos prosseguir. Então, vamos lá, vou continuar um pouquinho mais. Culpa e inocência. A culpa existe em diversos contextos e é sentida de diferentes maneiras. A pior culpa que experimentamos é quando fazemos algo que coloca em perigo o nosso pertencer à família de origem. Então, esse é o maior medo, né? Portanto, o medo da exclusão é o pior sentimento de culpa. Esse sentimento é tão terrível que nos impede de fazer algo para que possamos reconquistar ou preservar o pertencer. Eu li errado, vou ler de novo. Esse sentimento é tão terrível que nos impele a fazer algo para que possamos reconquistar ou preservar o pertencer. Essa culpa tem algo a ver com o vínculo original. A consciência cuida para que não percamos o pertencer. E quando fazemos algo e o coloca em perigo, a consciência reage e nos impele a mudar o nosso comportamento para que possamos voltar a pertencer. Essa é uma forma de culpa. Tem uma importante função social, está a serviço do relacionamento e do vínculo. Existe também uma segunda forma de culpa. Tem a ver com o equilíbrio entre o dar e o tomar. Quando alguém me presenteia com algo, eu sinto-me em dívida em relação a ele. O que recebi não me deixa em paz até que devolva algo equivalente. Esse tipo de culpa é vivenciado como obrigação. Eu estou em dívida com você. E dizemos assim: se não cumprir essa obrigação, o outro tem a sensação de um direito à reivindicação. A reivindicação é a sensação de inocência, correspondente à sensação da culpa como obrigação. A reivindicação é um sentimento de superioridade
Existem muitos ajudantes que desfrutam a sensação de reivindicação. Por isso, não tomam nada daqueles que ajudam. Portanto, nesse contexto, a culpa é sentida como obrigação. E a inocência é vivenciada aqui como estar livre da obrigação ou como reivindicação. Existem também acordos, regras para a vida em comum. Quem preenche essas regras sente-se consciencioso. Essa também é uma sensação de inocência. A culpa é vivenciada, nesse contexto, como a transgressão de uma regra. Mas esse tipo de culpa não é vivenciado muito profundamente quando se compara com a culpa que tem a ver com o vínculo e com a culpa em relação ao equilíbrio entre o dar e o tomar. Portanto, essa é a culpa em primeiro plano. Essa é a culpa consciente e a inocência consciente. Mas existe também uma culpa inconsciente, quando alguém se arroga de algo, por exemplo, quando crianças se arrogam assumir a responsabilidade pelos pais. Então, elas se fazem de grande. Muitos clientes se fazem de grandes com relação aos seus pais, como se fossem responsáveis e pudessem assumir algo por eles. E o estranho é que, por um lado, isso é vivenciado como inocência, porque a criança faz isso por amor. Aqui seria, então, a inocência. Entretanto, existe uma ordem secreta que a criança transgride. Ela tem a petulância de se colocar acima de quem tem precedência. A culpa, então, é a híbris, a arrogância e queda. Portanto, aqui existe uma culpa que não é sentida como culpa pela pessoa atingida, mas vê-se pelo efeito, pois essa se comporta como alguém que ficou profundamente culpado. Esse tipo de culpa é o fundamento de muitas doenças graves. Assim, o terapeuta deve contar principalmente com tal tipo de culpa. Por isso, o terapeuta precisa ter cuidado quando quer ajudar um cliente para não se elevar acima de seus pais, como se fosse um melhor pai ou mãe, ou ainda o parceiro mais compreensivo. Pelo contrário, assim como o cliente, ele também espia com o fracasso por causa de sua arrogância. Essa parte aqui é bem importante, eu coloquei várias estrelinhas para eu ler ela várias vezes, né? Porque é bem importante. Aqui ele fala, né, disso que eu expliquei um pouco, né, da que a criança, ela transgride a lei, né, da hierarquia, né, que ela fala aqui, a precedência dos pais, ela viola essa lei, mas ela viola com uma sensação pessoal de inocência. Então, são aquelas pessoas que cuidam dos pais como se elas fossem a mãe ou o pai dos próprios pais. E é claro que ela faz isso se sentindo inocente, porque ela faz isso por amor, ela quer salvar os pais. E, além disso, ela se sente muito importante nisso, né? Indispensável nisso. Como se os pais, num determinado momento da vida deles, perdessem toda a capacidade de se autogerir, né? Ou de gerir a própria vida, ou de gerir a vida do casal, né? Então, agora o filho diz, não, agora eu cuido de tudo. Agora você não faz mais nada, agora você deixa isso comigo, né? Então, tem pessoas que fazem isso ainda muito cedo. Pessoas, por exemplo, com 18, 20, 22 anos, que fazem isso com uma mãe de 40 anos. E dependendo, 40, 45 anos, dependendo como é o contexto dessa família, a mãe entrega toda a responsabilidade para esse filho e se coloca quase como uma inválida. Não, agora eu faço como eles estão falando. Agora eu deixo isso por conta deles. Isso traz muitas consequências para essa família e para esses filhos que perdem a possibilidade de viver a sua própria história, sabe? Mesmo que eles sejam casados, às vezes não são, às vezes se sentem tão presos aí nessa família de origem que não se permitem viver a sua própria história. Outras vezes até formam família, mas se é um homem, a mulher percebe que ele é o filhinho da mamãe, né?
Então, quer dizer que a família de origem dele é mais importante do que a família atual. E outras vezes, uma mulher também pode fazer isso. Ela vive tem a sua família, o seu marido, mas o tempo todo ela está lá na casa dos pais, cuidando dos pais, cuidando dos irmãos, deixa que eu cuido disso, eu levo meus pais no médico, eu cuido das finanças, eu cuido disso, daquilo. Muitas vezes é uma filha só que faz todo esse movimento e os outros permanecem crianças, mas o que acontece é que quando, né, ele fala aqui, ó, ela tem a petulância de se colocar acima de quem tem precedência. Então, é uma arrogância, uma petulância. Não é por maldade, é por amor. Mas os irmãos, quando olham para ela, sentem raiva e esperam pela sua queda. Uma vez eu atendi uma moça, eu sempre dou esse exemplo, porque para mim foi bem assim, claro, né, a forma como ela falou. Era uma moça que ela tinha bastante prosperidade, né, ela tinha comércio, várias filiais, e ela bancava a família de origem dela toda, né? Ela já era casada, mas ela bancava a família, os pais, os irmãos, pagava férias, pagava compras do mês. Ela disse assim: quando eu perdi a minha primeira loja, os meus irmãos gostaram, né? Mesmo ela sustentando a todos com o dinheiro do trabalho dela, que trabalhava de domingo a domingo, né? Ela disse: eu ia para a casa da minha mãe, eu fechava a loja no domingo, eu ia almoçar lá, às vezes não tinha sobrado comida. A minha mãe não fazia um pratinho e deixava no micro-ondas para mim. Não, eu chegava lá, não tinha mais sobremesa, não tinha mais comida. Quem tinha feito a compra do mês tinha sido ela, né? Então, por quê? Porque os outros ficam na consciência pessoal de cada um. É claro que eles são gratos, né? E reconhecem, mas na alma existe um desconforto. Então, quando ela fracassa, eles se sentem vingados. É como que eles dissessem: quem ela pensa que é? Por que ela acha que é mais do que a gente? Né? Porque ela está nessa arrogância, nessa petulância. Né? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso, né? Então, e essa culpa, ela não é consciente. E o que ele diz aqui é que muitas vezes a própria pessoa puxa o seu tapete, sem que ela perceba. Porque ela sente que ela precisa ser castigada. Então, às vezes, ela mesma, inconscientemente, cria a situação do seu fracasso. Muito bem. Vamos lá. A paz. Depois de um certo tempo, a culpa precisa cessar. A ter-se a culpa é, algumas vezes, arrogância. Depois de um certo tempo, precisa existir paz para tudo. Vou dar um exemplo disso aqui. Eu atendi há um tempo atrás uma pessoa que tinha sofrido um acidente no trânsito e no outro carro uma pessoa tinha morrido. E ela entrou em depressão, ela não pôde mais ficar na vida, ela sentia um desconforto, ela sentia um vazio, ela sentia uma angústia, ela teve várias crises de depressão, chegou a tentar se suicidar. O que acontece, né, com isso? Foi muito interessante porque a pessoa não tinha me falado nada. Quando eu coloquei a constelação, coloquei só um bonequinho para ela, né? Quem já fez constelação comigo sabe, eu sempre começo com um único bonequinho, me conecto com ele e a partir daquele movimento eu vou colocando os outros bonecos e desenvolvendo a constelação. A bonequinha que representava ficava chacoalhando a mão, era uma bonequinha, mas eu sentia no meu corpo todo uma sensação assim: como que eu fui deixar isso acontecer? Como que foi possível isso acontecer? Como que isso aconteceu? Essa era a sensação, um desespero que fazia eu ficar chacoalhando meu corpo todo. E naquele primeiro momento não veio a lembrança, isso não veio à tona, e só depois, né, que a gente fez alguns outros movimentos, me veio a
a sensação do acidente, eu pergunto para ela sobre o acidente e ela conta isso que tinha acontecido, né? Às vezes isso fica oculto para a própria pessoa, né? Mesmo tendo acontecido, mesmo tendo na consciência, ela não percebe que toda dor ainda está aqui. E por que eu estou falando isso, né? O Hellinger diz assim: depois de um certo tempo, a culpa precisa cessar. Ater-se à culpa é algumas vezes uma arrogância. Por que uma arrogância, né? Por exemplo, nesse caso, o destino da outra pessoa já estava traçado. Ela foi apenas um instrumento para esse destino. Então, quando ela diz assim, eu tirei a vida do outro, não foi isso que aconteceu. Foi um encontro de destino, né? Então, ela precisava viver essa experiência, né? Por questões da própria família dela, por questões do destino dela, por questões do karma dela, né? E a outra pessoa também precisava passar por isso, por questões do sistema dela, por questões de ordem dela própria, por questões do karma dessa outra pessoa. Então, o destino se encontra. Então, muitos estudos filosóficos, estudos sobre a espiritualidade, a gente lê isso. Ninguém tira a vida de ninguém, nem mesmo um assassino. Porque também no assassino aqui, nas constelações, a gente vê que foi um encontro de destinos. Um precisava assassinar, o outro precisava ser assassinado. E eles se encontram nesse encontro de destinos. Também num acidente é a mesma coisa. Um precisa sofrer um acidente e um, por suas questões, precisa atuar esse acidente. Então, é um encontro de destino. Quando a gente tem consciência disso, não existe culpar o outro. Não existe mais culpar o outro. Não existe uma sensação assim, e se tivesse sido diferente? E se tivesse feito diferente? E se o outro tivesse prestado atenção? E se eu tivesse saído um minuto mais tarde? Né? Então, quando a gente fala, né, por exemplo, da queda de um avião, a gente sempre vê, né, essas histórias. Ah, aquele perdeu o avião, aquele a passagem sumiu, aquele o pneu furou e não embarcaram. O resto, que estava dentro do avião, estava ali, o destino fez toda essa conjunção de estarem todos ali naquele momento. Todos que se encontravam lá já tinham o seu destino traçado, né? Então, aqui, ó, a ter-se a culpa é algumas vezes arrogância. Então, depois de um certo tempo, a culpa precisa passar para todos, para que exista paz, para que todos fiquem na paz. Ô, Nádia, posso falar? Desculpa, Eliane. Hoje, no grupo de amigos da pós que eu fiz de Direito Civil, a gente mantém o contato até hoje, né? E um amigo mandou umas fotos de um rapaz, um motoboy, que ele teve a cabeça assim, o pescoço cortado por uma linha de pipa, que hoje tem vários, além não é mais o vidro, tem mais coisas que... E quando você trouxe assim, de culpa, o assassino e a vítima, né? Que o universo coloca os dois lá, o encontro poderia se falar, o encontro de destinos, né? Aí eu ia trazer esse caso do motoqueiro, que foi a linha que o vitimou, que levou a sua morte, né? Mas aí você já trouxe a questão do avião, o acidente, né? Então, nesse caso do motoqueiro, poderia se enquadrar também nessa questão, nessa possibilidade da queda do avião, onde todos foram vítimas, é isso, né? Sim, sim. Mas tem uma coisa, né? Então, vamos imaginar que essa pessoa, né, motorista de um ônibus, de um carro, né, que comete um acidente, vamos imaginar que ela estivesse alcoolizada. Não foi o caso, mas vamos imaginar que fosse uma pessoa alcoolizada. Ela foi um encontro de destino? Foi. Foi as circunstâncias? Foi. Mas essa pessoa precisa responder pela sua irresponsabilidade, né?
pela sua impossibilidade de prever, né, que poderia acontecer algo mais trágico, assim como as pessoas que estão fazendo, né, ainda fazem essa linha. Isso é assim muito divulgado para falar dos perigos disso, né? Que não é tão inócuo você faz uma coisa assim. Então, quando as pessoas, né, têm consciência e ainda assim elas continuam fazendo, né, acreditando que não vai acontecer nada, que elas estão só se divertindo, elas precisam ser responsabilizadas, sim, né? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa atua no plano da realidade, como ela se apresenta, né, das leis, da autorresponsabilidade, da responsabilização do outro que não se responsabiliza, tudo isso continua acontecendo do mesmo jeito. Ah, Então, sim. Quando eu trouxe essa questão, na minha cabeça eu imaginei assim, porque é difícil nesse momento, dependendo do local, você achar o culpado, né, o responsável por aquela linha, né? Entendeu? Então, na minha cabeça foi isso, poder falar, foi um acidente, um infortúnio, né? Mas tá ali, aquela linha poderia se dizer, também está a serviço do universo? Sim, sim, exatamente, sim. Está circunstância, né? Os senhores do destino, né? Criam essa circunstância. Né? Entendi. Que chama o Senhor do Destino, vocês já assistiram? É bem interessante. Obrigada, Nádia. Então vai mostrando, né, como que as coisas, né, figurativamente nesse filme, né, como um símbolo, como se existissem mesmo esses senhores do destino que estão preparando as coisas para elas acontecerem. É bem interessante. Mas vamos prosseguir. Sobreviver à sobrevivência. Observei que muitos judeus que sobreviveram porque emigraram a tempo, depois passaram a viver como se estivessem em campo de concentração, bem limitados por lealdade às vítimas que morreram. Muitos sobreviventes não tomam mais a vida porque pensam não merecer face aos mortos. Algumas vezes renegam o seu judaísmo e querem se distanciar dele, mas no íntimo se solidarizam muito profundamente com o mesmo. Também observei que alguns sobreviventes judeus têm os mesmos sentimentos que os agressores. Eles também renegam a sua origem e o seu ato, mas um ato imaginário. Comportam-se veementemente como cristãos, mas seus pais e avós tomaram o batismo, tornaram-se então especialmente bons cristãos e com isso renegam o laço do destino do qual provém. Isso tem um efeito ruim. Tomar sem presunção. Atrás disso atua uma estranha dinâmica. Ela tem a ver com as experiências que temos em nossos relacionamentos humanos e normais. Em nossos relacionamentos, temos a necessidade de pagar por um presente recebido, também dando algo. Portanto, se recebo algo, também dou algo e vice-versa. Quando dou algo, o outro me dá algo. O dar e o tomar recíproco são a base do intercâmbio nos nossos relacionamentos humanos. Sem a necessidade de equilíbrio, não existiria intercâmbio. Mas então transferimos essa necessidade de equilíbrio também para o contexto em que isso não é aceitável. Por exemplo, para o nosso relacionamento com o destino ou com Deus. Né? Então, a gente já falou isso aí num outro momento desse livro. Quando que a gente coloca em Deus características humanas, né? Então, se nas relações humanas existe essa necessidade do equilíbrio nas trocas, eu recebo algo do meu marido e imediatamente eu me sinto em dívida e faço algo bom para ele também. Faço algo um pouco melhor e os vínculos se fortaleçam. Não é assim? E aí as pessoas colocam Deus como se fosse alguém com quem eu também precise, como alguém que eu também preciso fazer essa troca. Então, se eu recebo algo que eu sinto como uma bênção, então o que eu vou dar em troca,
né, para esse Deus ou para esse destino. E às vezes eu dou a minha própria vida, né? Então, olha só que lógico, né? Eu saí ilesa, né, de algo aqui, como ele fala, dos judeus que conseguiram fugir, e aí, em troca de, ou ele dá exemplo em outros lugares do livro, ele dá exemplo, por exemplo, de sobreviventes da guerra também, né? Onde soldados no mesmo batalhão morreram e esse se salvou. E aí, o que ele faz com a vida dele? Ele entrega a vida dele. Ele não vive a vida dele mais, como se ele não tivesse direito. Então, é como se ele dissesse assim: então, agora eu também abro mão da minha vida, ou eu pago com a minha própria vida. Então, eu não me permito viver plenamente mais. Então, é isso que ele está falando aqui. Portanto, se alguém é salvo por uma circunstância feliz, assim como os membros da família desse cliente, então ele fica sob pressão de pagar por isso, em vez de tomá-lo como um presente. Embora nesse contexto possa parecer absurdo, é mais fácil pagar pela salvação do que tomá-la como um presente não merecido. Presentes imerecidos são difíceis de tomar. Pode-se fazer isso somente com grande humildade. No fundo, não se pode nem mesmo agradecer por isso, porque o agradecimento seria também uma arrogância. O agradecimento adequado seria simplesmente tomar sem presunção. Então, o presente é suportável. Passar do querer pagar para um tomar humilde é também uma renúncia ao controle, porque quem paga o destino no devido tempo pensa que com isso também pode controlá-lo. Tomar sem dar é um grande passo e exige o último, muito mais do que o sofrimento. Nesse contexto, valem as frases: sofrer é mais fácil do que solucionar, e é mais fácil carregar a infelicidade do que a felicidade. Interessante, né? Vamos lá. Silmara, se você puder me ajudar agora e ler um pouquinho, a gente ainda tem mais um tempinho. Posso sim. Soldados e guerra. Participante. Penso que homens que estiveram na guerra são quase todos assassinos. Hellinger. Não, isso é uma coisa totalmente diferente. O maior bem que existe nas famílias é a pertinência de todos. A vida é venerada e protegida nas famílias. Aqui se precisa proteger a vida. Essa é a dinâmica dentro da família. Em um grande grupo, a vida não é respeitada da mesma forma, por exemplo, em um país, quando este fica em situação difícil, luta e faz guerra, sendo ela justa ou não. Quando há guerra, o próprio grupo será defendido e o outro atacado. Os soldados que lutam nessa guerra estão entregues a um mecanismo que não podem controlar. Não podem dizer eu quero ou eu não quero. Estão envolvidos. Nessa luta, a vida de cada indivíduo não conta, mas quando existem crimes, aí é uma outra coisa. Aqui isso conta, mas não para os soldados. Não se pode misturar as coisas. O slogan "todos os soldados são assassinos" é maluco, pois os que dizem isso vivem porque outros morreram dessa forma. Senão, também estariam mortos. Ninguém pode sair dessa discussão tão facilmente. A concordância com a pátria. Estamos ligados ao nosso povo e ao seu destino. Não podemos e não devemos fugir dele. Isso é muito importante. A política de receber os refugiados de guerra é uma faca de dois gumes. Por um lado, é certa e necessária. Por outro lado, em muitos, destrói algo em suas almas. Pagam então por isso, por exemplo, com fobias, medos e doenças graves. Quem se expõe a isso? Quem compartilha o destino de seu povo, mesmo que seja difícil, está em paz com a sua alma e tem força. Muito frequentemente, pessoas que pertencem a um povo
querem fugir do destino de seu povo indo para um outro país. Vimos aqui quais as consequências que isso pode ter. Prejudica a alma e algumas vezes o corpo. É inerente à grandeza humana que alguém não somente concorde com seus pais, mas também com a sua pátria. Que esteja disposto a carregar o destino de seu país o tempo que for necessário. Existem outras situações, por exemplo, o flagelo da fome, quando as pessoas emigraram antigamente. Naturalmente que isso é justo, mas é um grande e decisivo passo e é vivenciado também dessa forma. Que outros povos se defendam contra os refugiados que se recusam a assumir responsabilidade em sua pátria. Isso também é justo. Como é que eles querem assumir aqui responsabilidades quando não fazem isso em seu próprio país? Vemos, frequentemente, que quando voltam para seus países, são tratados como inimigos, e com razão. Eles se recusaram a carregar o destino que foi e é difícil. Quando trabalho com um cliente assim, não amo apenas ele, mas também ainda outros, por exemplo, aqueles que ficaram. Vejo o indivíduo como membro de seu grupo e eles têm a minha especial compaixão. Aqueles que carregam o destino, não aqueles que fogem dele. O que disse é válido somente com muitas restrições para devemos prestar atenção a isso. Mas devemos prestar atenção a isso. Continua? Uhum. A bênção. É próprio do ser humano aprender através de erros. De certa forma, nossos erros são convenientes a outros, porque estes também aprendem através deles. Frequentemente pensamos ter cometido um grande erro, mas depois verificamos que foi uma bênção. A nova vida depois de uma salvação. Quando alguém foi salvo de um extremo perigo de vida, então a sua vida começa de novo. A anterior passou, teria quase terminado e, então, muitos reagem comportando-se como se tivesse morrido naquele momento. Principalmente quando muitos outros morreram ao mesmo tempo nessa situação. É importante que o terapeuta volte com o cliente até essa situação e que o cliente tome aí humildemente a vida e a salvação como um presente e que ele a conserve, também face aos outros que morreram. Quando se trata de situações de guerra, essa é uma intervenção significativa, uma imagem significativa com a qual os terapeutas podem ajudar algumas vezes. Quando se seguem as reações dos atingidos, vê-se que para eles frequentemente é mais fácil. Teria sido mais fácil morrer do que sobreviver. A questão é se o terapeuta, por assim dizer, tem o direito de trazê-lo de volta, ou se ele não se coloca contra o movimento interno da alma do cliente. Não sei, mas levem isso em consideração. Nessas situações, é de ajuda quando se colocam os mortos. A partir de suas reações na constelação, frequentemente fica evidente o que é apropriado. Participante. Me toca muito o que você diz sobre a salvação. Algumas vezes é assim: a gente deve a vida a alguém e essa pessoa pensa então que a vida salva pertence a ele. Qual é aqui a ordem? De forma que se possa agradecer e que, apesar disso, a vida pertence à própria pessoa. Hellinger. A maioria dos salvamentos acontece instintivamente. Quando uma criança cai na água, uma pessoa salta logo atrás dela. Faz isso de forma totalmente instintiva. Aqui, instinto significa que a gente é tomado a serviço por forças superiores. O agradecimento. Quando alguém esteve em perigo de vida e foi salvo, frequentemente trata o destino ou aquilo que está por trás do destino como um oponente. Normalmente, num relacionamento, por exemplo, entre homem e mulher, quando um dá
e o outro toma, aquele que tomou fica sob pressão, até que alguém dê algo. Portanto, a necessidade de compensação é irresistível e nos relacionamentos serve ao intercâmbio. Sem essa necessidade de equilíbrio, não existiria nenhum intercâmbio em nossos relacionamentos. Mas acontece frequentemente que essa necessidade de equilíbrio é transferida para uma dimensão onde a compensação é tanto impossível quanto inadmissível, isto é, ao destino e a Deus. Quer dizer que, quando alguém foi salvo de um perigo de vida, por exemplo, se alguém sofreu um acidente e saiu com vida, então se comporta, frequentemente, como se tivesse sido escolhido pelo destino ou por Deus. Então, talvez fique orgulhoso e diga, consegui, ou algo semelhante. Quem se comporta assim, encontra-se em perigo. Outros se comportam como se tivessem que pagar ao destino. Limitam-se em suas vidas e vivem menos do que antes. A solução para eles seria que tomassem a salvação como um grande e merecido presente. Eles também ficam sob pressão, mas essa pressão, em vez de incitá-los a equilibrar a salvação através de uma limitação e um sacrifício, lhes dá a força para fazer algo de bom e bonito. Muito bem. Acho que a gente pode parar aqui por hoje, né? Então, ele, nessa última parte, né, ele repetiu um pouco aquilo que a gente já tinha conversado, né? Ele fez um fechamento aí um pouco melhor. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? É muito bonita e importante, né, essa parte. Por isso que eu falo, às vezes precisa ler Fechou mais mesmo. para poder ir entendendo e aprofundando um pouco mais o entendimento. Otávio, uma pergunta, né, sobre essa questão de quando a pessoa muda de país em busca de novas oportunidades, né, de uma outra situação de trabalho, enfim. E não necessariamente que o país de origem esteja, né, numa condição muito difícil. Isso também não é uma boa escolha, considerando o que ele diz? Não, aqui ele diz, né, na situação de guerra, quando a pessoa foge e não quer mais contribuir para o seu país, quando o país precisa dela, né? Então ele fala, mas ele também fala que cada caso é um caso, que precisa se olhar para aquela constelação. Mas ele fala que isso é um aspecto dessa fuga que a gente precisa considerar, também olhar para isso. Porque aí, que nem ele falou, então a pessoa diz assim, não, agora o meu país precisa de mim, eu fujo, outros que também não lutei, eu também não me comprometi, né? E aí depois disso eu volto e passo a usufruir daquilo que outros lutaram para conquistar e eu não quis me comprometer, entende? Aí ele diz, aquilo ali tem um efeito. Agora não, quando você vai para um outro país, quando você vai trabalhar em outro país e de repente você casa-se com uma pessoa de fora, tudo isso tem também as suas dinâmicas, mas não tem esse efeito que ele disse que tem efeito em alguns casos, não em todos. Entendi. Né? É o que traz, né? Não é só, eu acho que ele sentiu isso, eu acho que ele se movimentou por isso. Não é isso. Então tem que ver na relação mesmo, qual foi a força, né, que movimentou a pessoa para que ela saísse de lá. Tanto que ele fala, né, que as pessoas que antes, os judeus que conseguiram fugir antes da Alemanha e foram salvos, né, eles não sofreram, não precisam sofrer as consequências de não ter ficado e morrido junto com os outros, né? Porque ali naquele movimento eram outras forças que estavam atuando. Então, por isso que a gente precisa. Ele disse no final, né? Ele deu o exemplo e depois ele faz um adendo ali. Ele diz, mas isso tem que ser muito bem analisado. Mas é algo que a gente precisa estar assim atento, porque pode ter esse pano de fundo.
Entendi. É o Por caso isso- a caso mesmo. É o caso a caso, né? Por isso que a pessoa fala, por exemplo, o Hellinger fala essa frase, que é bem contundente, né? E aí as pessoas generalizam. E aí começam a falar isso de todos os que fugiram antes da guerra, dos espanhóis que vieram para o Brasil, dos portugueses que vieram fugindo da fome. Generaliza e fala como se fosse a culpa deles e dessa situação, né? Mas não é. Cada caso é um caso, em cada constelação, em cada família, em cada situação, existem forças ocultas movimentando. E a partir da constelação, a gente pode ver tanto as forças que atuam, como as consequências dos atos das pessoas, né? Então, ele fala assim: a gente só consegue perceber qual é a força que está atuando pelos seus efeitos. Então, a gente analisa os efeitos, né? Obrigada. Então vamos lá, gente. Minha bateria que está quase acabando, por isso que eu estou meio preocupada da gente acabar logo, tá bom? Então, obrigada pela participação, obrigada pela leitura, Silmara. Até quarta-feira. Obrigada a você, Nádia. Obrigada, Nádia. Boa noite para todas. Boa noite. Então, boa noite para todos.